Olha só, imagina que, que eu vou aqui fazer essa imersão com vocês, né? Imagina que o que eu faço é o seguinte, né? Eu viro e falo assim, né? 2 horas antes de entrar aqui para falar com vocês, eu falo, nossa, eu tenho que estudar para apresentar para eles. Vai adiantar o quê? Não tem como estudar 2 horas antes para falar tudo isso para vocês. Tem que estar estudando anos antes, né? Não tem como, né? Ou imagina que o médico vai fazer uma cirurgia em você, né? Você vai lá, você vai fazer uma cirurgia. E ele, 2 horas antes, fala assim, nossa, deixa eu estudar como que faz essa cirurgia. Você ia ficar apavorado, né? Ia sair correndo desse centro cirúrgico, né? Porque de última hora não vai as coisas, né? Tem que ter uma preparação. Mas a maioria das pessoas fazem isso quando se trata do sono. Tá com insônia, vai tentar resolver o problema da insônia meia hora antes da hora de dormir, ou 1 hora antes da hora de dormir. Porque ninguém contou para ela que o que ela está fazendo nos outros, para ela ou ele, que o que ela está fazendo ao longo das 24 horas influencia demais no sono dela. Não é só a meia hora, não é só 1 hora, não é só 2 horas antes. Por isso que higiene do sono, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, outros nem tanto, que são aquelas atitudes que você faz antes do sono, são sim muito importantes, mas não são a única coisa. Porque como que você dorme bem? Como dormir bem ou manejar a insônia? Dormir bem ou manejar a insônia é uma questão das 24 horas, desde que você acorda. Veja bem, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Estou querendo te falar que melhorar da insônia começa na hora que você acorda. Não é lá meia hora antes da hora de dormir, no desespero, deixa eu ver o que eu faço, vou colocar uma musiquinha de meditação. Não é isso. Se você pegar isso aqui, você já está na frente de muita gente, porque é contraintuitivo novamente. Por isso que eu sempre digo que conhecimento salva, porque a maioria das coisas é contraintuitivo, é contrainstintivo. Não, eu preciso saber que isso está acontecendo. Senão, eu nunca vou imaginar isso. Não é algo que vem no instinto. Primeira coisa para você começar a dormir melhor acontece, sabe com o quê? E principalmente se é bipolar. Sabe com o quê? Horário regular de acordar. Olha isso. Higiene do sono que o pessoal fala, e é importante, a gente vai passar por essas questões, já está atrasado. Se tudo que você está fazendo é higiene do sono, você já está atrasado nessa situação. Se você quer dormir bem, a primeira coisa é acordar no mesmo horário. E aqui é importante essa questão. Então, primeira atitude, acordar no mesmo horário. Sempre. E eu sei que às vezes no final de semana você dorme um pouco mais, às vezes no feriado você dorme um pouco mais, mas isso tem que ser exceção. Não é 100% dos dias. Vamos sempre lembrar daquela regra de 80%. Pelo menos 80% dos seus dias acorda sempre no mesmo horário. Então estabelece um horário para acordar, inclusive final de semana, inclusive feriados. Por quê? Porque eu preciso marcar um ritmo. Muita gente não dorme bem porque acorda em horários diferentes todos os dias. Olha como é contraintuitivo isso. Quando a pessoa está com insônia, agora fala a verdade. A primeira vez que você teve insônia, você pensou que a coisa mais importante era o horário que você acorda? É claro que não, ninguém pensa nisso, né? Ninguém vai pensar numa coisa dessa, vai pensar qual que é o remédio para eu tomar, o que eu faço. Claro que não pensa nisso. No entanto, esse daqui é um dos pilares mais importantes para corrigir insônia e passar a dormir bem. É acordar no mesmo horário todos os dias. Vamos ver isso? Levanta a mão aí do Google Meet
quem acorda no mesmo horário todos os dias, incluindo final de semana? Vocês estão até bem. Agora, desses que levantaram a mão, continua, abaixa a mão quem faz isso há menos de um ano. E só mantém a mão levantada quem faz isso mais de um ano já. Quem conseguiu manter isso um ano seguido, acordando sempre no mesmo horário? Olha só, a gente tem aí umas 9 pessoas aqui, né? 9, 10 pessoas que conseguem acordar no mesmo horário todos os dias há mais de um ano. Agora, olha que interessante. Quem aqui tem o cronotipo noturno, ou seja, prefere a noite do que o dia, prefere a noite do que o dia. Sempre foi assim, na infância e na adolescência. E mesmo assim acorda no mesmo horário todos os dias. Então, o seu cronotipo é noturno, você prefere a noite do que o dia e acorda no mesmo horário todos os dias. Levanta a mão. Não vale se o seu cronotipo é diurno, se você sempre gostou da manhã. É só se você for noturno. O que que a gente vê com isso? Existe uma dificuldade imensa em fazer isso daqui. A minoria das pessoas acorda no mesmo horário todos os dias. E a maioria das pessoas nem imagina que isso está associado à oscilação de humor na bipolaridade. Isso está muito associado à oscilação de humor na bipolaridade. Muito. Agora vamos ao contrário. Levanta a mão quem tem horários diferentes para acordar, por mais de uma hora, assim, de diferença. Às vezes você acorda um horário, às vezes você acorda outro, final de semana é outro, feriado é outro horário, altera por mais de uma hora, 2 horas, por aí. Tá vendo como a quantidade é muito maior? É muito maior por quê? Porque é o instinto natural. É o instinto natural. Esse acordar no horário sempre no mesmo horário não é natural e nem é fácil de fazer. Então, o que é que você vai fazer se o seu horário de acordar está irregular ou está muito tarde? Você não vai conseguir puxar de um dia para o outro isso. Mudanças bruscas 880 não funcionam. Esquece 880. 880 nunca se mantém por muito tempo. Vai devagar e sempre. Então, olha só, o que que a gente precisa fazer? Uma estratégia simples que é o quê? Essa daqui, ó. Então, se o seu horário de acordar está irregular, ou acordando tarde, você vai precisar acordar mais cedo, 30 minutos a cada semana. O seu horário está muito desregulado, você está dormindo, por exemplo, você está dormindo, acordando 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, você não vai conseguir, de repente, começar a acordar às 7 horas. Ou você pode até conseguir, mas não vai manter. Porque isso acontece também. Muito bipolar, quando ouve isso aqui, o que que ele faz? Ah, então vou acordar às 6 da manhã. Então vai na radicalidade, né? Ah, não, eu tô às 11, mas então agora é às 6. E aí é às 6. E consegue às 6, mas consegue uma semana. Não muda de verdade. É devagar. É acordar 30 minutos mais cedo a cada semana. E se eu tiver insônia? Não importa, você vai continuar acordando no mesmo horário. Pega isso, viu? Porque isso é que mantém muitas vezes a insônia. A pessoa foi dormir mais tarde, tipo 3 da manhã, e o que que ela faz? Ah, eu vou dormir até mais tarde, até meio-dia, né? E aí o que que eu faço? Aí eu me condeno a ter mais insônia ainda, porque eu não acordei no mesmo dia. Melhor dormir menos e acordar no mesmo horário. Esse é o ponto mais importante de tudo. Se você for uma mudança, e a gente precisa de uma mudança para colocar na prática, é isso aí. Acorda no mesmo horário sempre, tá bom? E a partir do momento que eu acordei no mesmo horário, e deixa eu dar uma dica que a maioria das pessoas não compreendem e na bipolaridade é importante, né? Aqui, ó. Quando eu falo janela de acordar bem
das 7 às 9 horas, é importante eu ressaltar isso aqui, ó. Não são quaisquer 7 a 9 horas. Porque na bipolaridade acontece o seguinte, a pessoa vai dormir 3 da manhã e acorda às 10 da manhã. Acontece isso aqui. E ela fala para mim, uai, mas eu dormi 7 horas, velho, e estou me sentindo mal. Pega essa, porque isso daqui não tem livro nenhum, viu? Pega essa. Não é qualquer 7 ou 9 horas. Não é qualquer. Você não pode ultrapassar a barreira de 11 horas ou meia-noite. Não ultrapasse essa barreira aqui, viu? Quando você ultrapassa essa barreira aqui, para quem é cronotipo noturno, vai lá, vamos colocar meia-noite, para quem é cronotipo noturno, né? Não é quaisquer 7 a 9 horas. Às vezes você vai dormir mais tarde e você acorda pior do seu humor porque você dormiu mais tarde, mesmo você dormindo 7 a 9 horas. Pensa que o bipolar tem como se fosse um reloginho no cérebro, que todo mundo tem esse reloginho, mas o relógio do bipolar é mais sensível. Ele está mais antenado, esse relógio. Qualquer mudança a mais que eu faço, o que que acontece? Desregula o meu humor no outro dia. Observa isso aqui e vamos ver se alguém é atento o suficiente e já observou isso, né? Porque, às vezes, não foi atento o suficiente para observar isso. Que, às vezes, você dorme 7 horas, mas é das 10 até umas 5, por exemplo, né? E você acorda de um jeito. Mas quando você vai dormir de madrugada e acorda mais tarde, você acorda pior, de um jeito diferente. Quem já observou que isso acontece? Você não dormiu menos, você dormiu 7 horas, você dormiu. Você dormiu o número de horas. Só que um problema foi que você foi dormir mais tarde. Mesmo dormindo o mesmo tanto de horas, o que que acontece? Você acorda mal. Você está mal no outro dia. Então, ali, naquela questão que eu estou te falando de 7 a 9 horas, no bipolar eu preciso acrescentar esse pequeno detalhe, que não tem muito. Na verdade, não tem livros isso, né? É que não são quaisquer 7 a 9 horas. Precisa ser ali antes de meia-noite de você pegar no sono. Precisa ser isso aí. Se não for isso aí, você vai acordar pior. Quem não observou isso, passa a observar. Começa a fazer esse tipo de observação no seu humor, para oscilar o seu humor. Porque isso independe de remédio. Se você for dormir tarde demais, você vai ficar com o seu humor ruim. Não importa se você está com o seu melhor remédio da história. Não importa, né? Imagina um carro que está com a melhor gasolina que existe, o melhor gasolina que existe. Eu coloco ele numa estrada esburacada, o que que vai acontecer? Ele não vai andar muito, né? Não vai andar muito, né? Do mesmo jeito é isso. Não tenhamos essa ilusão, que vai ter um remédio que vai conseguir me permitir ficar bem mesmo eu dormindo fora do horário. Para todo ser humano é assim, mas para o bipolar é 1000 vezes mais assim. É muito mais sensível esse mecanismo. Muito mais sensível esse mecanismo. Né? Então vamos lá. Se esse é o primeiro ponto, acordar no mesmo horário sempre, e se você está acordando mal, você vai fazer isso, essa tática de acordar 30 minutos mais cedo por semana. Outra coisa importante. Isso eu estou falando para controlar a insônia, viu? Eu estou falando, se você quiser controlar a insônia, você acorda no mesmo horário e se expõe à luz natural. E aqui, luz natural que eu estou falando não é ficar olhando para o sol, não olha para o sol que vai machucar a sua vista, não é pegar sol, não é isso. Você pode ir na varanda, você pode ficar com o rosto de frente à janela, por exemplo, né? Com a janela aberta, que você entre luz. Porque o que que acontece quando a pessoa está deprimida? Depressão é armadilha pura.
A pessoa está deprimida, o que acontece com ela? Ela quer ficar na cama, no quarto escuro. Última coisa, a pessoa deprimida, se você abre a janela com sol nela, nossa, vai brigar com você. Vai brigar com você. Porque não é o que a pessoa quer. Não é o que a pessoa quer. Por quê? Porque depressão é a coisa mais traiçoeira que tem. Ela vai jogando armadilha para você cair o tempo todo. O instinto natural da depressão é para alimentar ela mesma. E o que a depressão sabe? A depressão sabe que se você fica no escuro, ela piora. Se você fica no escuro, a depressão piora. Então, essa ideia de se expor à luz natural assim que acordar, deixa eu colocar isso aqui, não é daqui meia hora, não é daqui uma hora, assim que acordar, despertou, você se expõe à luz natural. Isso avisa para o seu cérebro para ele ficar mais ativo. Não demora, não passa meia hora, não passa uma hora com a cortina fechada. Não faça isso. Acordou, vai lá se expor à luz natural. Esse é um tratamento que funciona para despertar e regular o seu ritmo biológico. Então, se você está com insônia, acordar no mesmo horário e se expor à luz natural imediatamente após acordar. Então, vou até colocar imediatamente ao invés de assim, né? Porque aí dá mais importância ainda. E ser imediatamente após acordar. Se você faz esse ponto 1 e 2, algumas pessoas já vão curar da insônia por conta disso aí. Se você faz o ponto 1 e 2, algumas pessoas vão curar da insônia por conta disso aí. Por incrível que pareça. Eu já tive pessoas... E eu sei que as pessoas não me acreditam, né? Muitas vezes a pessoa não acredita. Ela fala, não, imagina, eu já tomei clonazepam, prazolam, diazepam, zolpidem, prisma e não sei mais o que, e nada funcionou. Porque está começando pela pirâmide invertida. É o que eu sempre falo no método bipolar. Começa pelo fim, ao invés do início, né? Aí não funciona mesmo. O remédio é a última coisa. Primeira coisa é fazer isso aqui primeiro. Isso aí resolve a maioria dos problemas com sono. A maioria.